Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, né, com todas, em nome do Senhor Jesus, né? Aquele que era, que é e que há de vir, não é isso? Então, irmão, vamos continuar aí, né, com a nossa meditação, né, com a nossa caminhada diária. Estamos falando aí dos remanescentes, né, que o Altíssimo levanta e escolhe para governar, né, a terra e não deixar que a serpente tome conta de tudo, não é isso? Estávamos falando de Abraão, né? O Altíssimo fez um pacto com ele, aí de Abraão passou para Isaac, não é isso? De Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para José, né? E aí eles foram, ainda sob o domínio de Jacó, foram lá para o Egito, que aconteceu aquelas coisas com José, né? Foi vendido pelos seus irmãos, e Deus estava com ele, e ele foi para o Egito, e lá ele se transformou então no Zafenate Paneia, né? Que era exatamente o primeiro-ministro daquele reino ali do Egito, né? Que era um reino que na verdade estava sob o domínio da serpente, né? Então isso aí é um exemplo típico, né, irmãos? Olha aí, aquele reino do Egito ali, ele tinha ali um sistema religioso, um sistema político, um sistema econômico que obedecia os ditames da serpente, né? Porque ali nós vemos ali que o sistema religioso ali tinha não sei quantos deuses, tinha deusas, né? Que eram os modelos que a serpente estava implantando pelo mundo afora, em aliança com a semente dos malignos, né? Dos homens e das mulheres malignos, para não deixar, né, que Deus governasse através dos homens da sua semente. Não é isso? Então, enquanto estava acontecendo ali aquela vida, né, daquele clã de Abraão, com Isaac, com Jacó, com José e os seus irmãos, né? Quando estava acontecendo aquilo ali, que Deus estava levantando aquele clã e aquela família para tirar dali uma nação e cumprir as promessas que ele tinha feito a Abraão. Então, enquanto isso estava acontecendo, e Deus estava governando, né, a terra com esse clã, com aquela família, aí a serpente estava aprontando as dela, né? Estava o quê? Estava criando reinos, né? Não é isso? Estava criando reinos com a sua semente de malignos, estava avançando no seu governo, né? Matando, né? Roubando, e guerras e conquistando, né? E criando deuses e deusas, e mitos e lendas, né? E idolatrias, né? E religiões, e feitiçarias, mudando e torcendo os ensinos, né, que o Altíssimo tinha dado para outras pessoas e para as pessoas que ele tinha levantado, né, criando ensinos, né, contra a palavra, inventando males, né. Então é aquilo que eu disse anteriormente. A serpente, ela veio lá da Nova Jerusalém, né, onde ali ela não se firmou na verdade, e a serpente é um anjo caído, mais inteligente do que Daniel, sabia das coisas, astuto, sabia de muita coisa. Então ele aliança com os homens do maligno, com a semente do maligno, estava implantando reinos e mais reinos, né? Certo? Dominando a terra
com seus aliados e fundando religiões, fundando reinos, né? Nós sabemos que o reino, para ser fundado e para existir, ele tem que ter um sistema econômico, um sistema político e um sistema religioso. Então, o sistema econômico é o quê? É a produção, né? Produção de víveres, de comida, né? E de sobrevivência das pessoas, né? E aí, qual era a característica principal desse sistema econômico? Era a escravidão, era fazer com que as pessoas trabalhassem, muitas pessoas trabalhassem para outras, para poucas pessoas. O sistema econômico seria mais ou menos isso aí. E o sistema político era exatamente o rei que mandava, né, que fazia leis, que a palavra dele era a lei, e ele tinha ali os seus ajudantes, né, que era o exército, digamos assim, né, a força armada, não é isso? Era os entendidos, os sábios, que formavam ali a sua corte. Ali os soldados era para quê? Era para que ele pudesse usar da força quando fosse necessário. E o sistema religioso, né, era ali o sistema de adoração para deuses, né, deusas, que é exatamente o modelo de adoração que a serpente estava implantando nos reinos que estavam graçando, né, por toda a terra, que era a adoração à própria serpente. Era isso que ela queria, né? Era isso que ela estava fazendo em toda a terra, né? E lá no Egito ela já tinha feito isso. Então, quando aquela família foi lá para o Egito já era um sistema, né, econômico, político e religioso, era um reino, comandado lá pelo faraó. E aí aqueles governos estavam ali convivendo, né? Porque José, ele se tornou um governante, né? E aquela família se tornou um governante ali, se tornaram um governante, né? Deus mostrando para a humanidade, inclusive para todo o reino do Egito, né? Que apesar de haver todas aquelas abominações que haviam ali, então tinha ali um remanescente, que era a família descendente de Abraão, de Jacó, né, de Isaac, de Jacó, e que estavam ali também governando para que a serpente não tomasse de conta de todo o governo da terra. Não é isso? Então aconteceu, aí José morreu, né? E os seus descendentes, os descendentes dos seus irmãos, os seus parentes, ainda sobreviveram por algum tempo ali até que os egípcios resolveram, né, colocá-los dentro do sistema econômico. Que o sistema econômico deles era o quê? Era a escravidão, né? Porque a escravidão permite você produzir coisas bem baratinhas, né? Você não permite que haja inflação, né? Porque não tem que pagar os custos da mão de obra, né? Então a escravidão no sistema econômico, político e religioso, é o sistema de dominação que a serpente criou para que os homens não fizessem o que eles quisessem, né? Então o homem não tem a liberdade. No reino de Satanás, ele não tem a liberdade porque ele é um escravo, né? Ele está fazendo o que a serpente manda ele fazer. Então, passado muito tempo, 400 anos, 430 anos, aquele povo, né, eles estavam esperando a intervenção de Deus, porque tinha as promessas de José, de Jacó, né, as promessas desses profetas, e promessas essas que Deus tinha feito para eles e que eles disseram a todo aquele povo, e o povo guardava isso, que o Altíssimo ia tirar eles dali do Egito
e levá-los para a terra prometida aos seus pais, né? Então, o pacto que Deus fez para Abraão e para Isaac e para Jacó é que eles iam ser uma grande nação, não é isso? Iriam lá para a terra de Canaã, que a terra era deles. Então, isso foi falado por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, e aquele povo estava esperando, ficou esperando isso. E nessa esperança, eles foram escravizados pelos egípcios, né? Para poderem produzir barato, né? Ou seja, então eles tiveram que se engajar ali naquele reino, né? Aquele reino da serpente, como escravos, né? Pois é, irmão, então vamos parar por aqui, já tem 11 minutos que eu estou falando, e amanhã a gente continua aí com a nossa caminhada. Amém? Paz seja com todos os irmãos e as irmãs. Amém.